Oi, tudo bom? Olha só, vou contar uma coisa para você que já me conhece, já somos próximos, né? Eu vivo exclusivamente do meu negócio na internet há mais de 15 anos e de lá para cá eu realizei muitas coisas. Porém, uma delas que me coloca como único nesse mercado, eu já treinei mais de 100 mil pessoas a começarem um negócio online no marketing digital do zero. E com toda essa bagagem, esse tempo todo, todos esses alunos, cada dia que passou, eu também fui aprendendo, aplicando e vendo as coisas acontecerem. Olha, essas fotos que está passando aí na tela agora vão te provar isso. Essa foto aqui, essa primeira foto aqui, é de quando eu comecei, meu primeiro mês que eu faturei online. E esse aqui é a foto do mês passado. Dá para perceber a diferença, né? Bom, mas como que eu cheguei nesse resultado? Qual que foi o caminho? O que eu fiz exatamente? Eu preparei um conteúdo especial onde eu explico tudo. Entrego mesmo tudo que eu faço para ter esses resultados aqui. Eu fiz esse conteúdo pensando em você. Então clica aqui embaixo para ver agora. Só clicar aqui, você vai cair direto na página que lá eu explico tudo. Estou te esperando. Clica aqui embaixo e acessa agora. Palmeiras foi um ponto fora da curva nesse período que o Flamengo tem o Rogério como treinador. Entre algumas possibilidades aqui de questionamentos e tal ao trabalho do Rogério Ceni, realmente o que o torcedor está reclamando muito é em relação às substituições. Ter tirado o Arrascaeta do time, não ter colocado o Gabigol junto com o Pedro, eles que já jogaram juntos em 5 oportunidades com o Jorge Jesus e também com o Domi, e quando jogaram juntos funcionou muito bem. O Rogério aí coloca o Rodrigo Muniz, que também é um atacante e que foi artilheiro nas categorias de base do Flamengo e que tinha uma característica muito parecida na base com a do Pedro, é um jogador de área. Aí o Rogério diz na coletiva após o jogo que o Rodrigo Muniz consegue fazer aquela recomposição pelo lado, que no esquema dele é fundamental, e que o Gabigol não consegue fazer e que o Pedro não consegue fazer. Ou seja, está claro que no esquema de jogo do Rogério Ceni, Gabigol e Pedro não jogarão juntos. E de novo, é uma insistência com o Vitinho, como ele já fez em algumas oportunidades. E em outra oportunidade, no dia de hoje, o Vitinho não agarrou a chance, não esteve bem, mas ficou até o final da partida. Então o torcedor tem feito muitas críticas ao Rogério, principalmente pelas substituições que ele tem feito. E está tentando entender por que Gabigol e Pedro não podem jogar juntos, se já jogaram e inclusive jogaram até bem, com Jorge Jesus e também com o criticado Domi, que já começa a deixar saudade em muitos rubro-negros, viu, Prieto? Eu já tenho ouvido por aí, que saudade do Domi. Você vê a que ponto chegou a torcida do Flamengo, hein, Prieto? É verdade, é verdade. Aliás, João, eu estava pensando o seguinte, a impressão que eu tenho é que Rogério Ceni realmente não tem disposição de colocar no time junto, a menos que mude de ideia, o Pedro e o Gabigol, o Gabriel. Porque na semana passada ele disse na coletiva o seguinte, olha, não coloquei porque não treinei com os dois juntos. Passou uma semana, ele não deve ter treinado de novo. Então parece não ter essa intenção. A conta da derrota de hoje vai para cima do Rogério Ceni novamente, Jean Oddi. Boa noite. Boa noite, Prieto, João, Birner, Pedro, fã de esporte. Eu acho que vai, Prieto, e explico por quê. Eu acho que na hora que o Rogério Ceni faz as escolhas que faz, ele chama para si a responsabilidade, não tem jeito. Tem uma coisa que o Flamengo é melhor do que os seus adversários, do que os seus rivais, que é a qualidade técnica dos seus jogadores. Então, se a coisa não anda pela estratégia, se a coisa não anda pela ideia de jogo, ele podia, pelo menos, apostar na qualidade técnica e dizer, bom, eu vou deixar em campo os jogadores com mais capacidade de decisão, a ideia não tá encaixando, aquilo que eu imaginei não está funcionando, então nesse momento eu vou apostar na qualidade técnica, na capacidade que esses caras têm de resolver o jogo. Então, na hora que ele tira o Arrascaeta, na hora que ele tira o Gabigol, e aí ele termina o jogo com o Rodrigo Muniz, evidentemente, ele está chamando a responsabilidade para si. Ele sabe que ele vai ser mais criticado nesse caso do que seria deixando em campo o Arrascaeta, deixando em campo o Gabigol ao lado do Pedro e tudo mais. E em relação a isso que o João falava,
é bom destacar que o Rogério deu justificativas diferentes no pré e no pós-jogo. Porque antes do jogo, ele disse que o motivo para não escalar o Pedro e o Gabigol é que ele queria ter 2 atacantes de velocidade, coisa que o Pedro não é, né? Então, era uma justificativa ofensiva. Na hora que ele justifica a substituição que fez, né, depois de tirar o Gabigol colocando o Muniz, ele diz que fez isso porque considera que precisa ter atacantes que marquem pelo lado e que o Pedro e o Gabigol não fazem isso. Então, são justificativas diferentes e convenhamos, né? Você está empatando fora de casa com o Atlético Paranaense num jogo que você precisa vencer, por todo o contexto o Flamengo precisava vencer, usar a argumentação da falta de marcação, quando você faz a substituição faltando apenas 10 minutos para o fim do jogo, sinceramente, eu entendo o incômodo, eu entendo a irritação do torcedor. É claro que a culpa das coisas não andarem não é só do Rogério Ceni. Aliás, o Gabigol nessa temporada reclamou muito mais do que jogou futebol. Então não dá para colocar só nas costas do Rogério Ceni, até porque com o Domi as coisas não andavam. Só que na minha opinião, Prieto, na hora que ele faz essas escolhas, na hora que ele não aposta na qualidade do elenco, na qualidade técnica dos seus jogadores e diz: o meu esquema, as minhas ideias, a minha estratégia vai resolver, ele está chamando a responsabilidade para si e, portanto, vai ter que arcar mais com essa responsabilidade. Eu gostaria de ouvir o próprio Rogério Ceni explicando, né? Já que o Jean Oddi tocou no assunto que ele falou no pré e no pós-jogo, então a respeito da dupla de ataque, não dá? Gabigol e Pedro não tem condições? Diga aí, Rogério Ceni. O Gabriel, quando saiu, reclamando que ele deu muitas opções e que não recebeu essas bolas em profundidade. E realmente nós tivemos algumas chances, né? Tanto o Vitinho, Everton, os meias, de pifar ele, que é a jogada forte que ele tem, que é o facão, e ele não conseguiu receber essa bola. Nós optamos por um jogador mais de referência, que é o Pedro, para tentar proteger essa bola, com a chegada dos meias para fazer a finalização. Bom, então tá aí o Rogério Ceni falando aqui no Linha de Passe. Vitor Birner, boa noite, Birner. Nem sei se você é a favor ou não, se dá ou não para jogar com Pedro e Gabigol. Qual é a sua posição, Birner? Boa noite. Tudo bem, Prieto? Boa noite a você, também boa noite aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. É possível, até porque o Rogério me parece refém, ou refém não porque é uma escolha dele, vamos usar uma palavra melhor, teimoso num desenho coletivo que dificulta realmente a atuação de ambos juntos. Porque se você pedir para o Gabigol ficar acompanhando o lateral, indo e vindo o tempo inteiro, uma hora ele não vai fazer. Esse é um problema muito antigo do jogador. Isso, inclusive, deve ter dificultado para ele atuar na Europa, essa parte tática. Mas, se ele mudar o jeito do time jogar, ele pode atuar com os dois juntos, sim. Principalmente na ausência do Bruno Henrique. Porque ano passado o Flamengo jogou com 2 atacantes e a marcação funcionava, desde que a marcação seja feita com intensidade na frente. Então, me parece que o modelo é mais importante que a qualidade individual do time que você vai colocar em campo. Ou que o treinador não acredita que, juntando individualidade de nível mais alto, ele vai conseguir formar um coletivo coeso. O que a temporada passada desmentiu. E eu não estou falando que o Flamengo tem que jogar o futebol da temporada passada. Eu estou dizendo que a temporada passada mostra que a declaração do treinador ela é incompatível com aquilo que o time realmente pode fazer, desde que o treinador se adapte mais às características dos atletas. Então eu acho que o treinador está equivocado nessas decisões. Se as que ele tomou rendessem bom desempenho e resultado, ou pelo menos resultado com algum desempenho, perfeito. Mas como disse o João na abertura, parece, a gente ainda não pode afirmar, que a atuação contra o Palmeiras foi um ponto fora da curva e a atuação contra o Palmeiras foi a de um time que briga pelo título. A atuação de hoje foi a do Flamengo que irrita a torcida e não briga por nada. Olha, Pedro, vou dar boa noite para você, mas eu quero que você preste atenção numa imagem que nós vamos colocar no ar aqui, porque você inclui aí no seu comentário a respeito do domingo do Flamengo. Coloca a imagem aí do momento da substituição do Gabigol. Parece que ele fala alguma coisa, dá a impressão de que tem uma discussão ali com o Rogério Ceni. Agora, eu não vou afirmar que é uma discussão, mas olha aí,
evidentemente que o Gabigol sabe que existe uma grande exposição. E no momento que ele sai, se ele fala alguma coisa para o Rogério Ceni, tem ali a resposta. Não é? Olha aí. Que avaliação que você faz, Pedro? Boa noite. Boa noite, Prieto. Boa noite aos colegas, ao Fã de Esporte em Casa. A minha primeira avaliação, a gente não tem exatamente o diálogo, né? Ninguém tem. A gente tem a versão do Rogério após a partida, numa entrevista coletiva que, é claro, ele vai tentar amenizar e dizer que foi um debate ali comum de jogo. Agora, o que dá para afirmar é que o Gabriel tem muito pouca preocupação com o ambiente que ele vive do Flamengo. Não é a primeira vez que o Gabriel gesticula, que o Gabriel sai de um campo incomodado, que o Gabriel está no banco fazendo alguma atitude, tirando a camisa, ficando sem chuteiro, atacando esparadrapo que ele usa quase como uma munhequeira, ou daquela vez que ele saiu esbravejando, saiu, não queria dar entrevista, não cumpriu o compromisso, porque é um compromisso, o jogador tem que dar entrevista ao detentor de direito quando ele é escolhido, ele sai sem cumprir, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, vai atrás. Então o que dá para afirmar é que o Gabriel tem muito pouco compromisso com o bom ambiente, tá sempre lavando essa roupa suja ali na frente das câmeras, na frente dos holofotes. Ele tem uma argumentação a respeito da bola que não chega, o Rogério falou, mas aí a partir disso também, você perguntou sobre o domingo do Flamengo, e os colegas estavam falando sobre o Rogério, eu queria falar também um pouco sobre o Ceni. E a impressão que eu fico, até a partir da situação, da análise dele sobre Gabriel, sobre Pedro, sobre tudo, eu tenho visto um Rogério muito pouco humilde, se assim podemos dizer, a partir das entrevistas e das análises que ele faz, porque ele tem sempre uma resposta na ponta da língua para justificar uma escolha dele, uma opção tática dele. O Jean lembrou, acho que foi Jean, na entrevista dele pré-jogo, para argumentar a opção pelo Gabigol e não por Gabigol e Pedro, por um e não por dois. Após o jogo, ele faz a sua argumentação que a gente questiona e pode aqui debater sobre a situação da recomposição. Em outras partidas em que o Flamengo não joga bem, e o trabalho do Flamengo sob o comando dele não é bom, se a gente lembrar, no último mês teve Fortaleza, teve Ceará, teve Fluminense, teve hoje Atlético Paranaense em Curitiba, o trabalho não é bom, ele tem sempre uma argumentação e tem muito pouco autocrítica sobre um trabalho que não funciona. E a gente vai agora para o ponto que talvez todo mundo esteja querendo debater, o torcedor, a gente aqui, o Fã de Esporte em Casa de outro clube, mas querendo falar sobre o Flamengo, que é a situação da recomposição. A gente pode entender, pode ser um ponto, é um critério dele, a gente tem que respeitar, a partir do trabalho dele. Só que é um critério que não se mostra lá muito válido, porque ele fala em ter o Rodrigo Muniz por uma recomposição. Eu não consigo entender a cabeça do Rogério. O Rogério se mostra conservador na linha ofensiva e um pouco ousado na linha defensiva. Muitas vezes ele termina com um volante, saca um zagueiro, termina com um volante. Então a preocupação dele com a marcação é com os jogadores de frente, não exatamente com os jogadores de trás para chegar. Aí ele apela para o Rodrigo Muniz. Né? Exato, o Rodrigo Muniz, porque faz uma recomposição. Desculpa, o Rodrigo Muniz tem 3 ou 4 jogos, acho que 3, não soma 30 minutos de participação pelo Flamengo desde que retornou a pedido da comissão técnica. Ele entra 5 minutos no jogo, 4 minutos no outro. Hoje ele entra 10 minutos ali, aos 35, 36. E sempre quando ele entra, coincidentemente, não é por culpa dele, mas essa recomposição também não funciona. O Flamengo tomou gol contra o Ceará, ele estava em campo, no final do jogo. Tomou gol contra o Fluminense, no final do campo ele estava... No final do jogo ele estava em campo. Tomou gol hoje, no final do jogo ele estava em campo. Então que recomposição é essa que é tão bem feita? E por que essa preocupação exagerada com a recomposição? Eu entro no argumento que o Jean usou. Quando você tem peças, se o sistema não está funcionando, apele para as peças. Você tem uma peça como o Gabriel, você tem uma peça como o Pedro, você tem uma peça como a Arrascaeta, que também volta em meia sacada, acho que você pode apostar nela. O sistema não está funcionando. E dá para jogar sim com Gabriel e Pedro. Jesus já mostrou isso, Domi já mostrou isso. O que acontece é que o Rogério não está conseguindo saber fazer. Então não adianta falar que só a situação da recomposição sustenta tudo isso. É um critério dele, a gente respeita, mas eu não concordo e não vejo o jogo em campo sustentando essa ideia dele. O Rodrigo Muniz, para recompor, se ainda fosse um cara que sempre que entra segura um resultado, faz alguma coisa, mas não, sempre que ele entra não há essa recomposição, quase sempre há uma jogada por ali. O Flamengo está sempre tomando gol no final das partidas, ou seja, ele não está fazendo, ele diminui a chance de fazer, porque não tem Pedro e Gabigol junto, está tomando. Então assim, não dá para entender muito bem esse discurso, esse argumento do Ceni. E claro, por todas as mexidas, uma entrevista dessa, pouca autocrítica, pouco humilde, obviamente fica na conta dele. Ô, Prieto. Vamos colocar o Rogério Ceni aí falando a respeito do Gabigol, depois disso tudo que aconteceu, da imagem que nós mostramos, e aí na sequência eu vou com o João mais uma vez. Então vamos lá, Rogério Ceni mais uma vez aqui no Linha. O Gabriel, quando saiu, reclamando que ele deu muitas opções e que não recebeu essas bolas em profundidade. E realmente nós tivemos algumas chances, né? Tanto o Vitinho, Everton, os meias
de pifar ele, que é a jogada forte que ele tem, que é o facão, e ele não conseguiu receber essa bola. Nós optamos por um jogador mais de referência, que é o Pedro, para tentar proteger essa bola, com a chegada dos meias para fazer a finalização. Foi você que chamou, João. Situação aí, eu gostaria de saber, ô João, qual é a sua opinião? O que você pensa a respeito do torcedor do Flamengo? Embora o time esteja ali na terceira posição na classificação do campeonato, atrás do São Paulo e do Internacional, tá brigando pelo campeonato o rubro-negro, João? Olha, Prieto, matematicamente sim. O Flamengo ainda tem condições de ser campeão brasileiro. O grande problema é que na maioria dos jogos, e principalmente após a chegada do Rogério, o Flamengo tem demonstrado ser esse time de hoje em Curitiba. E esse time de hoje não será campeão brasileiro, por tudo isso que nós estamos debatendo aqui. Né? Peças tem, mais do que qualquer outro. Eu tenho a impressão que qualquer treinador do futebol brasileiro... Oi, tudo bom? Olha só, vou contar uma coisa para você que já me conhece, já somos próximos, né? Eu vivo exclusivamente do meu negócio na internet há mais de 15 anos e de lá para cá eu realizei muitas coisas. Porém, uma delas que me coloca como único nesse mercado, eu já treinei mais de 100 mil pessoas a começarem um negócio online no marketing digital do zero. E com toda essa bagagem, esse tempo todo, todos esses alunos, cada dia que passou, eu também fui aprendendo, aplicando e vendo as coisas acontecerem. Olha, essas fotos que está passando aí na tela agora vão te provar isso. Essa foto aqui, essa primeira foto aqui, é de quando eu comecei, meu primeiro mês que eu faturei online. E esse aqui é a foto do mês passado. Dá para perceber a diferença, né? Bom, mas como que eu cheguei nesse resultado? Qual que foi o caminho? O que eu fiz exatamente? Eu preparei um conteúdo especial onde eu explico tudo. Entrego mesmo tudo que eu faço para ter esses resultados aqui. Eu fiz esse conteúdo pensando em você. Então clica aqui embaixo para ver agora. Só clicar aqui, você vai cair direto na página que lá eu explico tudo. Estou te esperando. Clica aqui embaixo e acessa agora.